Caras alunas, vamos iniciar o estudo de uma nova escola literária. Desta vez vamos estudar o realismo-naturalismo, um movimento literário que se inicia no Brasil no ano de 1881 e prossegue até o ano de 1902. Realismo-naturalismo, movimento literário que vai suceder o romantismo. A obra inaugural do realismo-naturalismo no Brasil é a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do escritor Machado de Assis. Foi publicado no ano de 1881. Aqui está uma das capas do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. A Revolução Industrial promoveu transformações profundas em todos os aspectos da vida na Europa. E o realismo surgiu nesse contexto, no contexto do capitalismo industrial que se desenvolve paralelo à Revolução Industrial. O realismo surge como uma estética cujo objetivo principal era analisar essa nova sociedade que surge no contexto da Revolução Industrial e, principalmente, criticar, analisar de forma crítica os problemas que acabaram surgindo no contexto dessa nova sociedade. Só que faz essa crítica sem aquele subjetivismo e sem aquele sentimentalismo, sem a emoção que caracterizou a arte romântica. O século XIX, os anos dos 1800, a partir de 1850 principalmente, foi um século marcado por essa revolução industrial que marcou profundas alterações na sociedade. A industrialização, porém, acarretou um efeito social contrário ao esperado. Se de um lado trouxe o progresso, por outro lado, aumentou a desigualdade social. Criou-se um fosso entre a classe trabalhadora e os detentores das máquinas, dos meios de produção. Os trabalhadores agora, assalariados, foram empurrados em direção à pobreza. E temos então, a partir desse momento, com a mecanização da agricultura, muitos camponeses que trabalhavam no campo migram para as cidades em busca de emprego nas indústrias, nas fábricas. E esses centros urbanos, ao receberem essa grande quantidade de pessoas que vêm do campo, essas cidades não possuem infraestrutura adequada para absorver esse crescimento populacional tão grande. É nesse contexto de mudança e transformação social que vai se desenvolver a arte realista. Um contexto de grandes transformações tecnológicas, a invenção do telégrafo, o trem, que encurta as distâncias entre os locais, o trem a vapor, graças às caldeiras, a invenção da tecnologia da caldeira. E no campo ideológico são desenvolvidas várias doutrinas políticas que fazem análises econômicas e sociais daquela sociedade, daquele momento histórico. Entre as principais teorias políticas e econômicas que influenciaram a produção realista e naturalista, nós temos o marxismo, o marxismo de Marx e Engels, o liberalismo econômico e o anarquismo, três doutrinas políticas e econômicas bastante diversas umas das outras, o marxismo, que defende ideias associadas ao socialismo e ao comunismo, o liberalismo econômico de Adam Smith e de Max Weber, que vai defender a liberdade econômica, a liberdade dos negócios, a autonomia empresarial, a liberdade individual, e o anarquismo, que foi essencialmente um movimento político de questionamento de todo o poder governamental. A ideia e a defesa da negação de toda e qualquer forma de governo. A ideia de que a sociedade é capaz de gerir isso por si própria sem a necessidade da autoridade governamental. Também, nesse contexto, a psicologia, a psicanálise desenvolvida por Freud, a preocupação com os aspectos psíquicos, com
o mundo interior, com as repercussões psicológicas, e isso vai ser transferido para dentro das obras literárias, com a grande preocupação dos escritores na caracterização do perfil psicológico dos seus personagens. O determinismo de Hippolyte Taine, a ideia de que o homem é produto do meio em que vive. Basicamente, todas as ações humanas são mecânicas. A ideia de que as ações humanas são mecânicas e são produto do meio social, do ambiente geográfico, do ambiente natural em que se vive e da herança genética do momento histórico. A ideia de que nós não temos controle sobre nossas ações. Todas as nossas decisões, todas as nossas ações são determinadas pelo ambiente em que vivemos, pelas influências que recebemos do meio ambiente em que vivemos, pelo momento histórico no qual estamos inseridos e pela herança genética que herdamos dos nossos pais. A ideia de que o ser humano, todas as suas ações são mecânicas e determinadas por circunstâncias ambientais. Essa é uma ideia filosófica importante que vai influenciar boa parte das obras realistas naturalistas, principalmente as obras naturalistas. O evolucionismo de Charles Darwin, a ideia de que o homem é produto, o ser humano é produto da evolução natural das espécies. A concepção evolucionista também estará presente, as teses evolucionistas irão influenciar fortemente a literatura, especialmente as obras naturalistas, como veremos mais adiante. O racionalismo positivista de Augusto Comte, as ideias de que qualquer análise da realidade deve estar baseada em fatos positivos. Em outras palavras, qualquer análise, qualquer opinião, qualquer julgamento, para ser considerado válido, ele tem que ter bases positivas, bases científicas, tem que estar fundamentado na observação, na análise e na experiência, no experimento científico. O pensamento positivista vai influenciar também fortemente a arte realista. Para os positivistas, todo e qualquer conhecimento místico, transcendental, espiritual não é válido. Para os positivistas, o conhecimento válido e útil para a explicação da realidade e da experiência humana teria que estar baseado essencialmente na observação. Em outras palavras, é real aquilo que eu vejo com os meus próprios olhos, na análise científica e no experimento, na experimentação. Característica produto desse ambiente cientificista, materialista, o realismo vai se desenvolver. Inclusive, eu chamo a atenção que o nome realismo vem de reales, coisas do real. Para os escritores realistas, a literatura deveria se preocupar apenas com as coisas do real, as coisas visíveis, observáveis, capazes de serem experimentadas. Portanto, de imediato, o escritor realista naturalista vai descartar qualquer experiência do campo religioso, espiritual, místico. Isso aí não é objeto de reflexão dos escritores realistas. A palavra naturalismo vem de naturalismo, naturalis, coisas do mundo natural. Portanto, para o naturalista só interessa a observação, a análise, o registro em uma obra literária daquilo que é próprio do mundo natural. Entenda-se mundo natural em oposição ao sobrenatural. As questões relacionadas com o mundo sobrenatural, místico, espiritual, não interessam aos escritores realistas, naturalistas. Assim sendo, características do realismo e naturalismo, de forma panorâmica, vamos mostrar aqui as principais características de forma panorâmica, depois mostraremos como essas características se manifestam em textos. Primeira característica do realismo e naturalismo, verossimilhança, ou seja, a semelhança da verdade, da realidade. Para os escritores realistas e naturalistas, a obrigação do escritor, na obra literária, é mostrar a vida como ela é, nua e crua. Portanto, relatos fantasiosos, místicos, irreais e verossímeis não cabem na obra realista e naturalista. Os heróis desaparecem da obra realista e naturalista. Não existe herói na obra realista e naturalista. Existem pessoas comuns, vivendo dramas comuns. A vida como ela é, nua e crua.
Diferentemente do romantismo, que idealizava, que enfeitava, que criava super-heróis sobre-humanos na obra realista naturalista, só cabe dentro da obra literária aquilo que pode ser visto, aquilo que pode ser observado na realidade. O escritor, antes de escrever, observa a realidade. Aquilo que ele observa na realidade, ele reconstrói na representação literária. Em outras palavras, a vida como ela é, do jeito que ela é, sem fantasia, sem imaginação, sem sonho, sem idealização. A realidade nua e crua. Essa é a preocupação dos realistas. Nessa representação da realidade, o escritor realista naturalista o faz com objetividade. Objetividade, ou seja, o objeto do jeito que ele é, sem enfeites. Fidelidade na descrição do espaço, do ambiente que o personagem circula. Fidelidade na descrição da personagem e detalhismo nessa descrição. Aquela Índia do Alencar não cabe na obra realista. Iracema, a virgem dos lábios de mel, cujos cabelos são longos como talho de palmeira. Aquela Índia só existe dentro dos romances de Alencar. Se você for na selva amazônica, a Índia que você vai encontrar não é aquela. Se um escritor realista fosse descrever uma indígena, um homem indígena, uma mulher indígena, iria descrever do jeito que ele é, com seus defeitos, com suas falhas físicas, é o homem tal como o encontramos no nosso dia a dia, com falhas, com defeitos, com erros, sem idealizações, sem uma visão subjetiva ou sem idealizações. A vida como ela é. Fidelidade. O escritor é fiel. Escreve no texto literário aquilo que ele vê, aquilo que ele observa na realidade ao seu redor. Focalização dos dramas da existência contemporânea. O escritor realista é o escritor do seu tempo. Diferentemente do escritor romântico, que tinha um interesse profundo pelos fatos do passado. O escritor romântico estava descontente com o presente, ele voltava para o passado como uma forma de escapismo. O escritor realista não. É o escritor do seu tempo. Os fatos de sua época, do seu tempo, é o que interessa para o escritor. Crítica dos vícios e hipocrisias sociais. O escritor realista vai mostrar homens mentirosos, hipócritas, ambiciosos, mulheres fingidas, dissimuladas, a arrogância, o egoísmo, a prepotência, a maldade, a crueldade, no registro das atitudes, dos comportamentos humanos. O escritor realista destacará principalmente os erros da sociedade. A literatura passa a funcionar como uma espécie de correção, de corretivo, de chicote, para mostrar o que há de mal na sociedade do seu tempo. O amor e outros sentimentos nas obras realistas, naturalistas, são subordinados aos interesses sociais. Veja que há uma negação dos valores românticos. No romantismo, o amor era perfeito, ideal, platônico, puro, sincero, verdadeiro, absoluto. Nas obras realistas, há uma negação desse amor. Para os realistas, não existe amor como os românticos descreveram. O que existe é um jogo de interesses. O homem se interessa pela mulher, naquilo que ela pode retribuí-lo no aspecto físico. A mulher se interessa pelo homem, naquilo que ele pode retribuí-la no aspecto econômico financeiro. Veja que há um esvaziamento da beleza, da visão pura do amor. O amor e outros sentimentos entram na mesma vala comum dos vícios e hipocrisias da sociedade do seu tempo. Veja que o escritor realista naturalista é um escritor desencantado com a sociedade em que vive e vai utilizar-se da literatura para desfazer mitos, para desfazer ilusões, para desfazer esperanças. Acabou o sonho, acabou a fantasia. Essa é a visão realista e essa é a visão que os escritores retratarão em suas obras. A temática do adultério, o tema do adultério será frequente nas obras realistas naturalistas. A ocorrência do triângulo amoroso, normalmente, na maioria das obras literárias realistas, há a focalização do tema do adultério. No caso de Dom Casmurro, há um triângulo amoroso, Bentinho, Capitu e Escobar. No caso de Quincas Borba, há um triângulo amoroso, Sofia, Cristiano Palha e Rubião, triângulo amoroso. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, também há um triângulo amoroso, Brás Cubas, Virgília
E o terceiro, que não lembro agora. É muito comum nas obras realistas naturalistas a ocorrência de triângulos amorosos, de adultério, tanto nas obras realistas brasileiras como nas obras realistas de outros países. Anticlericalismo, uma postura anticlerical. A religião, os padres, as beatas são ridicularizados nas obras realistas naturalistas. Uma atitude antiburguesa. Críticas contra a organização social burguesa, contra essa sociedade que se construiu na base do status, do poder, do jogo de interesses. O escritor vai mostrar as futilidades, vai mostrar a superficialidade das relações, vai mostrar a fragilidade dos afetos que percorrem as altas rodas sociais da burguesia, no caso dos escritores brasileiros, da burguesia carioca do século XIX. E há também uma atitude antimonárquica dos escritores realistas naturalistas. O realismo começa em 1881, portanto, antes da República. Ainda vivíamos no Segundo Império, com Dom Pedro II, mas eles, em suas obras, demonstrarão simpatia pelo sistema republicano e farão uma ridicularização da monarquia, do rei e do império. Ok, aí estão, de uma forma panorâmica, as principais características realistas naturalistas. Vamos ver como elas se manifestam em alguns trechos de algumas obras importantes do realismo naturalismo. Começamos com esse trecho aqui da obra O Crime do Padre Amaro, do escritor Eça de Queiroz, que é o principal escritor do realismo em Portugal. A Marquesa de Alegros ficara viúva aos 43 anos e passava a maior parte do ano retirada na sua quinta de Carcavelos. As suas duas filhas, educadas no receio do céu e nas preocupações da moda, eram beatas e faziam chique, falando com igual fervor da humildade cristã e do último figurino de Bruxelas. Um jornalista de então dissera delas: pensam todos os dias na toalete com quem hão de entrar no paraíso. Ok, dessas características realistas naturalistas que vimos agora há pouco, qual delas aparece aí? Vejamos. A Marquesa de Alegros ficara viúva. As suas duas filhas, educadas no receio do céu e nas preocupações da moda, veja que o escritor está fazendo uma crítica a esse comportamento. De um lado, elas buscavam, educadas no receio do céu, a questão religiosa, a questão espiritual, e nas preocupações da moda, a luxúria, a vaidade, falando com igual fervor da humildade cristã e do último figurino de Bruxelas. Veja que o escritor está fazendo uma crítica contra um vício social, no caso aqui, o vício da luxúria, essa preocupação religiosa que é utilizada apenas como máscara para esconder esse apego ao status, à apresentação da aparência de riqueza. É uma clara referência ao pecado da luxúria, que é condenado e criticado pelo escritor. Há também, de forma evidente, o anticlericalismo, a crítica contra a hipocrisia religiosa. Olha, pensam todos os dias na toalete com que hão de entrar no paraíso. É bom lembrar que toalete era um objeto de luxo naquela época. Por isso que o escritor faz essa referência, esse paradoxo entre a busca dos valores espirituais de um lado e do outro lado o apego às questões mundanas, à luxúria, ao status e a coisas do gênero. Veja que, de forma sutil, o escritor insere no texto uma crítica contra a hipocrisia e contra os vícios da sociedade, da alta sociedade burguesa. Vamos aqui fazer uma comparação entre o realismo e o romantismo para vocês entenderem melhor o romantismo. Esse texto que eu acabei de ler, as suas duas filhas, educadas no receio do céu, faziam chique, falando, veja que há uma crítica ao comportamento das filhas da Marquesa de Alegros. Veja, a descrição das moças é feita de forma a destacar a falha moral, o paradoxo entre a aparente busca das questões espirituais e a evidente manifestação da luxúria, do interesse pela riqueza, pelo luxo, pela ostentação.
são a maneira como as mulheres são descritas na obra realística. Já a vida como ela é, nua e crua. Já no romantismo, olha o que o Alencar fez ao descrever a Aurélia Camargo. Uma altivez de rainha cingia-lhe a fronte como um diadema cintilando na cabeça de um anjo. Havia em toda a sua pessoa um quer que fosse de sublime e excelso que a abstraía da terra. Contemplando naquele instante de elevo, dir-se-ia que ela se preparava para a sua celeste ascensão. Veja que aqui no texto do Alencar, que é um texto do romantismo, um texto do Romance de Senhora, ele diz, é a descrição de Aurélia Camargo, ela tinha uma altivez, uma superioridade de rainha. Na sua fonte, essa altivez cintilava como um diadema na cabeça de um anjo, compara ela com um anjo. Havia em toda a sua pessoa um quer que fosse de sublime e de excelso. Veja que há toda uma idealização, a caracterização de Aurélia a partir das virtudes. Né? Contemplando naquele instante de elevo, dizia que ela se preparava para a sua celeste ascensão. Veja, ela estava na terra, mas agia como se um anjo fosse. Como que havia algo de excelso, de sublime, que a abstraía da terra. Veja, ela estava na terra, mas é como se estivesse perto do céu. Há uma divinização, há uma idealização de Aurélia Camargo. Veja que no texto do Machado de Assis ocorre o oposto disso. Enquanto aqui nós temos Aurélia que está na terra, mas é divinizada como se estivesse prestes a chegar no céu, aqui nós temos as duas filhas da Marquesa de Alegros, que citam o céu, mas vivem, olha só, falam com igual fervor da humildade cristã e do último figurino de Bruxelas. Quer dizer, elas citam o céu apenas como máscara, como uma forma hipócrita de uma aparência religiosa, mas a preocupação, o fervor delas, ao falar do céu, era intenso tanto quanto ao falar do último figurino de Bruxelas, a questão da busca da riqueza, do luxo, da ostentação. Pensam todos os dias na toalete, a ironia do jornalista, com quem hão de entrar no paraíso. Quer dizer, o que há de religioso nelas é apenas uma manifestação do apego que elas têm às coisas de luxo, como o toalete, no caso da fosse hoje o romance, talvez não citasse isso, estaria uma outra coisa, um outro elemento. Mas para a época o toalete, que era um objeto de luxo. Veja que o apego à riqueza, ao luxo, à ostentação, à luxúria, desconstrói essa idealização que havia no romantismo. O realismo surge, então, para desfazer o que há de sublime, o que há de ideal. O que nós temos são seres humanos, com falhas, com vícios, com erros morais evidentes e revelados pelo escritor no contexto da obra literária. É nesse contexto que é interessante o comentário de Eça de Queiroz sobre a diferença entre realismo e romantismo. O realismo é uma reação contra o romantismo. O realismo surge para combater o romantismo, para combater a fantasia, a idealização romântica. O romantismo era a apoteose do sentimento, a apoteose é o lugar mais alto do sentimento, o romantismo. Isso acabou. Com o realismo, o sentimento não tem mais lugar. O realismo é a anatomia do caráter. Veja, a anatomia é interessante, que é um termo da ciência, né? É o estudo da estrutura dos corpos. Então, veja, o realismo é o estudo das estruturas que compõem o caráter, o comportamento, as atitudes do indivíduo. O realismo é a crítica do homem, enquanto o romantismo era a idealização do ser humano, o realismo é a crítica. Enquanto o romantismo mostrava as virtudes, o realismo mostra os defeitos. Enquanto o romantismo criava heróis, o realismo cria seres humanos falhos, fracos, vis. O realismo é a arte que nos pinta aos nossos próprios olhos para condenar, olha a função do realismo, condenar o que houver de mal na nossa sociedade. Isso é o realismo. Acabou o sonho, acabou a fantasia, agora é a vida como ela é, nua e crua. O realismo é a anatomia do caráter, é o estudo das falhas, dos erros, dos vícios humanos. Olha esse outro trecho aqui, da obra Casa de Pensão, do escritor Aloysio de Azevedo. A descrição de uma mulher numa perspectiva realista naturalista. Amélia era muito bem feita de quadris e de ombros. Sentia-se-lhe dentro das mangas do vestido
a trêmula carnadura dos braços, e os pulsos apareciam nus, muito brancos, chamalhotados de veiazinhas sutis que se prolongavam serpeando. Tinha as mãos finas e bem tratadas, os dedos longos e roliços, a palma cor-de-rosa e as unhas curvas como o bico de um papagaio. Sem ser verdadeiramente bonita de rosto, era muito simpática e graciosa. Tez macia, de uma palidez fresca de camélia, olhos escuros, um pouco preguiçosos, bem guarnecidos e penetrantes, nariz curto, um nariz arrebitado, beiços polpudos e viçosos, a maneira de uma fruta que provoca o apetite e dá vontade de morder. Usava o cabelo curviado em franjas sobre a testa e, quando queria ver ao longe, tinha de costume apertar as pálpebras e abrir ligeiramente a boca. Que característica realista e naturalista nós temos aqui? Vejamos. Amélia sentia-se-lhe dentro das mangas do vestido a trêmula carnadura dos braços, os pulsos brancos, chamalhotados de veiazinhas sutis. Como eram os pulsos dela? Brancos. Como mais ainda eram esses pulsos delas? Cheios de veiazinhas sutis, que se prolongavam serpeando. Veja que você visualiza as veiazinhas que serpenteavam, ou seja, saíam circulando no braço, fazendo aquela imagem das veias saltando nos braços. Os dedos longos e roliços, as unhas curvas, como o bico de um papagaio. Braços, pulsos, dedos, unhas. A tez macia de uma palidez fresca. A tez é a pele. Olhos escuros, um pouco preguiçosos, como eram os olhos escuros, preguiçosos, guarnecidos e penetrantes. Veja que ele dá detalhes dos olhos. Nariz, curto, um nadinho arrebitado. Os beiços, como eram os beiços, polpudos e viçosos. Usava o cabelo cofiado em franjas sobre a testa. Veja o que é o escritor realista. O escritor realista, como é que era a mulher? Ele vai lá, mostra a mulher do jeito que ela é, nos mínimos detalhes. Inclusive, destacando o que há de feio e de grotesco na sua caracterização física. Dedos longos e roliços. Imagina essa mulher com esses dedões longos e roliços. Essas veinhas sutis que serpenteavam, ou seja, era cheia de varizes, né? Nos braços, os braços cheios de varizes. Veiazinhas sutis são varizes. Olhos, como eram os olhos? Preguiçosos, aqueles olhos de preguiça. Guarnecidos e penetrantes, nariz curto e arrebitado, beiços polpudos e viçosos. Veja que o escritor descreve até o cabelo, como ela usava o cabelo, confiado em franjas sobre a testa. Característica realista desse texto, detalhismo e objetividade. Ele descreve a figura da mulher, a figura de Amélia, é descrita nos seus mínimos detalhes e a fidelidade dessa descrição da personagem. Ele descreve a mulher do jeito que ela é. O escritor romântico, peça para o escritor romântico para descrever a mulher. Primeira coisa, ele fecha os olhos e imagina essa mulher. Como ele imaginou, como ele sonhou, como ele fantasiou, ele descreve essa mulher. O escritor realista, se você diz, descreva a mulher, ele diz, onde está a mulher, quero vê-la. Ao vê-la, ele vai descrevê-la. Fidelidade na descrição do espaço, aqui no caso é a descrição da personagem. Se fosse um ambiente, se fosse um lugar, ele iria descrever. Se fosse uma sala, ele iria descrever a rachadura da parede, a tinta velha desgastada, os móveis antigos precisando de reforma. Ele iria descrever tudo nos mínimos detalhes. É a objetividade, sem fantasia, sem sonhos, sem imaginação, a descrição das coisas, dos objetos tais como eles são. Objetividade é isso, é o oposto de subjetividade. Subjetividade vem de subjectum, mundo interior, o que se passa na interioridade do indivíduo. Objetividade, objectum, mundo exterior, o que você vê, o que você observa. É essa preocupação de escrever o que se vê, o que se observa, nos mínimos detalhes, marca do realista naturalista. O romântico não, fantasiava, imaginava, sonhava, e a descrição era baseada nos sentimentos e nas emoções. O realista não. Exclui a emoção e o sentimento. Vai escrever a coisa, o objeto, a pessoa do jeito que é, sem fantasia e sem imaginação. Com detalhes, né? Os mínimos detalhes
e com objetividade. Vamos para outro trecho, no caso aqui, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O narrador, Brás Cubas, falando. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Meu pai, logo que teve aragem dos 15 contos, sobressaltou-se deveras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Dessa vez, disse ele, vais para a Europa. Vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te homem sério, e não arruador, e não gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto, gatuno, sim senhor, não é outra coisa, um filho que me faz isso. Que característica romântica nós temos aqui. Esse trecho aqui é o desfecho de uma paixão que o Brás Cubas tem pela Marcela. E ele diz, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Ou seja, durou 15 meses, enquanto duraram os 11 contos de réis. Acabaram os 11 contos, acabou a paixão de Marcela, o amor de Marcela por ele. E aí, quando o pai descobre que ele gastou o dinheiro com a namorada Marcela, qual é a decisão do pai? Você vai para a Europa, vai cursar a universidade. Você é um gatuno. Gastar dinheiro com namorada? Quem faz isso é um gatuno. Gatuno quer dizer, é um ladrão. Que característica nós temos aqui? O amor de Marcela por Brás Cubas foi um amor que durou enquanto durou o dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Amor e outros sentimentos subordinados aos interesses sociais. O amor por interesse, o amor por dinheiro, é uma marca. Veja, no caso do José de Alencar, no romance Senhora e no romance Lucília, aparece o amor por dinheiro. E é condenado. E no final do romance, o personagem se redime, se arrepende de um dia ter relacionado amor e dinheiro. O romance romântico condena o interesse pelo dinheiro. Aqui não. O romance realista vai denunciar, vai mostrar que é exatamente assim e que não há redenção e não há transformação. Marcela não se arrepende, Marcela não se redime, Marcela não se regenera. O amor dela foi único e exclusivamente o amor interesseiro e nunca existiu entre de Marcela para com Brás Cubas, outro amor que não fosse esse. É bom destacar que quando o José de Alencar, lá no romantismo, coloca o amor por dinheiro, ele é um traço realista no romance romântico. Mas esse traço realista não sobrevive, não prevalece. O que prevalece é a transformação, é a redenção. No romance realista não existe transformação. No romance realista não existe redenção. O que prevalece até o final do romance é o amor subordinado aos interesses sociais. Veja que há um desfazimento da idealização do amor. O amor nos realistas naturalistas, não, para os realistas naturalistas, o amor, como concebido pelos românticos, era produto da fantasia e da imaginação. E vai ser combatido pelas obras realistas. Portanto, os realistas são céticos, os realistas são descrentes. Os realistas perdem todo o sentimento de idealização que existia durante o período romântico. Vamos para outro trecho. Também no Machado de Assis, agora, um trecho de Dom Casmurro. Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido, e o desespero daquele lance consternou a todos. É uma cena em que Escobar morre afogado, Sancha é a esposa de Escobar, e é uma cena do velório de Escobar, Escobar, a esposa de Sancha. Sancha quis despedir-se do marido. O marido faleceu. O velório é do marido de Sancha, Escobar, personagem de Dom Casmurro. Sancha quis despedir-se do marido e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio da confusão, Capitu olhou alguns instantes para ver o cadáver, tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. As minhas cessaram logo, fiquei a ver as dela. Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou as carícias para a amiga e quis levá-la.
mas o cadáver parece que a retinha também. O narrador desse trecho que lemos é Bentinho, personagem de Dom Casmurro. Bentinho é o esposo de Capitu. O que é que encontramos aqui nessa cena, nesse trecho aqui? Sancha está a enterrar o marido. No enterro acontece uma cena curiosa. Na percepção de Bentinho, que é o marido de Capitu. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. Veja, no meio dela, Capitu olhou alguns instantes para ver o cadáver. Quem é o cadáver? O esposo da Sancha. Capitu, esposa de Bentinho, o Dom Casmurro. Capitu olhou para ver o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltasse algumas lágrimas, poucas e caladas. O marido de Capitu ficou a ver Capitu. Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. Veja que é uma cena que desencadeia no romance Dom Casmurro as suspeitas de Bentinho em relação a um possível adultério entre Capitu e o esposo de Sancho Escobar, que é o morto que está aqui nesse velório. Para Bentinho, Capitu olhou alguns instantes para ver o cadáver. Apaixonadamente ela olhou para ver o cadáver. Ela derramou algumas lágrimas. Capitu enxugou as lágrimas depressa, olhando a furto. Por que ela chorou e enxugou as lágrimas depressa, olhando a furto? Estava desconfiada de alguma coisa? Desconfiada de quê? De que alguém a visse chorando apaixonadamente pelo cadáver? Veja que é um trecho em que fica evidente o ciúme do narrador e as suspeitas do narrador em relação a um possível adultério de Capitu com o defunto que está sendo velado, que é o Escobar, que é o esposo de Sancha. Aqui está uma temática muito cara na obra realista naturalista. Sancha quis despedir-se do marido. Só Capitu parecia vencer a si mesma. Por quê? Capitu olhou alguns instantes para ver o cadáver. Por quê? Capitu ficou olhando para o cadáver se o marido não era dela, o marido era da Sancha. Capitu enxugou as lágrimas depressa, olhando a furto, desconfiada. Veja que é uma cena escrita pelo escritor realista com a clara intenção de colocar dentro da narrativa as suspeitas de adultério, mesmo que essas suspeitas só apareçam e só se revelem no momento do velório do marido da Sancha, o Escobar, o suposto participante desse triângulo amoroso. Portanto, a temática do adultério, a temática do ciúme, a ambiguidade das atitudes, dos comportamentos, a dúvida, a incerteza, a dissimulação, o olhar a furto, são temas das obras realistas naturalistas. Veja que é o ser humano do jeito que ele é, com as suas falhas, com os seus erros, obras realistas naturalistas. Ok? Gente, realismo, naturalismo, essas características que eu acabei de mostrar para vocês são características que são comuns tanto ao realismo quanto ao naturalismo. De modo geral, o realismo e o naturalismo comungam as mesmas características. Eu costumo dizer que o realismo e o naturalismo é um movimento literário só que compõe uma mesma moeda, mas é uma moeda com duas faces. Uma face, o realismo, a outra face, o naturalismo. Apesar de termos uma mesma moeda, há uma linha tênue que separa, que distingue o realismo do naturalismo. O escritor realista é aquele escritor que se preocupa mais com os aspectos psicológicos, com a construção do caráter, com a arquitetura dos aspectos morais que envolvem os comportamentos e as atitudes do personagem. Essa preocupação é a preocupação do escritor realista. Já o escritor naturalista escreve o romance para defender teses, principalmente as teses deterministas, a tese de que o homem é produto do meio, a tese de que os comportamentos humanos são mecânicos, não são racionais, são irracionais e estão determinados por influências do ambiente social em que ele vive, do ambiente geográfico em que ele vive, da herança genética que ele recebeu, da influência que recebeu dos pais, do momento histórico em que ele se situa. Veja, a preocupação naturalista é uma preocupação mais cientificista do ponto de vista do determinismo de Paul Taine, um daqueles filósofos que eu discuti agora há pouco. Já o escritor realista está mais na linha psicológica, com influências principalmente da psicanálise e da psicologia de Freud.
A ênfase do realismo está no caráter dos indivíduos, no comportamento, nos aspectos morais. A ênfase dos naturalistas está na dimensão biológica, fisiológica, na reação dos indivíduos a partir dos instintos. Daí a ênfase que os naturalistas darão, principalmente aos instintos, principalmente aos instintos biológicos associados à glutonaria, associados à sexualidade, associados a comportamentos que extrapolam e estão muito associados às patologias sociais, naturalista principalmente. Já o realista vai se preocupar com a análise da conduta, do comportamento, avaliando principalmente a atitude, o caráter, a psicologia. O realista vai focalizar suas obras principalmente na sociedade burguesa. O naturalista vai focalizar suas obras principalmente na movimentação das massas humanas, principalmente das massas trabalhadoras. Então, o realismo focaliza principalmente a alta sociedade, o naturalismo focaliza principalmente as classes sociais mais baixas. E o escritor naturalista, diferentemente do realista, vai dar muita ênfase à zoomorfização das personagens. Em outras palavras, a descrição de comportamentos e atitudes humanas que aproximam a conduta humana do comportamento dos animais. A animalização das atitudes, dos gestos, das ações, inclusive a animalização dos comportamentos sexuais, a brutalidade das atitudes, das reações humanas. O naturalista, portanto, faz isso por claras influências do evolucionismo de Charles Darwin, pois Charles Darwin diz que o ser humano nada mais era do que a evolução de espécies animais e nosso parente mais próximo, o macaco. Eu não creio nisso, não acredito nisso, porque é impossível que o homem tenha sido produto da evolução de macacos. Mas e o próprio Darwin não chegou a dizer isso. Isso aí foram os sucessores do Darwin que acabaram fazendo essas associações. Inclusive, os escritores naturalistas terão uma forte tendência, influenciados por essas teses, de associar o comportamento humano e o comportamento dos animais. E isso dentro das obras literárias. Ok, aí está a distinção. Repito, as características que eu citei anteriormente são comuns, estão presentes tanto nas obras realistas quanto nas obras naturalistas, mas nesse bloco aqui fazemos uma distinção entre a face realista da moeda e a face naturalista da moeda. Mas, repito, realismo e naturalismo compõem o mesmo movimento literário, mas o mesmo movimento literário que, em alguns momentos, há entre eles uma linha muito tênue que divide, que separa. Vejamos esse texto aqui, para identificarmos se ele está mais na tendência realista ou mais na tendência naturalista. O major mal podia conter o assombro. Tinha visto as duas mãos presas, a cabeça do rubião meio inclinada, o movimento rápido de ambos. Quando ele entrou no jardim e saiu-lhe de tudo isso um padre Menos. Olhou para Sofia, viu a risonha, tranquila, impenetrável, nem o medo, nem o acanhamento. Falava com tal simplicidade que o major pensou ter visto o mal. O que é que nós temos nessa cena? O major entra no ambiente que ele entra está Rubião e está Sofia. É bom lembrar que Rubião era amigo do marido de Sofia. O marido de Sofia é o Cristiano Palha, são personagens do romance Quincas Borba. Sofia era uma mulher casada. Quando o major entra no ambiente, o que é que ele encontra? Mal podia conter o assombro. Tinha visto as duas mãos presas, a mão de Rubião e a mão de Sofia. Sofia é mulher casada com Cristiano Palha. Ele entra, vê as mãos de Rubião presas às mãos de Sofia. A cabeça do Rubião meio inclinada junto de Sofia. E o movimento rápido de ambos quando ele entrou no jardim. O major entra no espaço do jardim e está lá Sofia, uma mulher casada com um homem que não é o esposo dela, com um terceiro. E o que é que acontece?
O major mal podia conter o assombro. Saiu-lhe de tudo isso um Padre Mendes, quer dizer, a história de um tal Padre Mendes. O major olhou para Sofia, viu risonha, tranquila, impenetrável, nenhum medo. Medo de quê? De que ele tivesse visto ela de mãos dadas com Rubião, ela de cabeça inclinada com Rubião. Nenhum medo, nenhum acanhamento. Falava com tal simplicidade que o major pensou ter visto mal. Será que eu vi mesmo os dois juntinhos? O que é que nós temos aqui? Um trecho em que se faz o registro da dissimulação feminina, no caso, a dissimulação de Sofia. Ela estava numa relação de adultério com o Rubião, sendo uma mulher casada, estava de namoro com um homem, com um terceiro. Mas quando o major entra no espaço do jardim, ela rapidamente solta as mãos de Rubião e, risonha, tranquila, nenhum medo, nenhum acanhamento, falava com tal simplicidade para enganar o major, que o major pensou até ter visto mal, para fazer o major acreditar em uma outra coisa diferente da realidade do que ele viu. Veja a dissimulação, o engano, a tentativa de enganar o flagrante de adultério, de tal forma que o major, de fato, pensou ter visto mal e, a partir daí, a dúvida, a incerteza. Por quê? Pela reação de Sofia, que fingiu, o fingimento, a dissimulação para que o seu adultério não fosse flagrado, não fosse denunciado. Nesse texto aqui, prevalece a análise psicológica ou a análise biológica fisiológica? Análise psicológica, realismo. Análise biológica fisiológica, naturalismo. No caso aqui, análise do caráter. A dissimulação feminina tem a ver com a psicologia. Portanto, um trecho em que predomina traços realistas. Vamos para o segundo. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros, lavavam a cara incomodamente. Não se preocupavam em não molhar o pelo, ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fuçando e fungando contra as palmas da mão. A primeira que pôs-se a lavar foi a Leandra, por alcunha a machona. Portuguesa feroz, berradora, pulsos cabeludos e grossos, anca de animal do campo. Depois, seguiam-se a Marciana e sua filha Florinda, que tinha 14 anos, a pele de um moreno quente, beiços sensuais, bonitos dentes, olhos luxuriosos de macaca. Pois bem, vejamos. No texto que acabamos de ler, o que é que se destaca? Vamos no detalhe. Em volta das bicas era um zum-zum crescente. A linguagem, zum-zum crescente. A aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Em primeiro lugar, lá no trecho anterior, nós temos figuras, um homem, uma mulher e o major que entra no ambiente da alta sociedade. Aqui uma aglomeração tumultuosa, uma grande quantidade de pessoas. Já vemos pela ambientação, a ambientação das massas, ambientação de multidões, típica do realismo naturalismo. Prosseguindo. Machos e fêmeas. Olha a questão do vocabulário. Não eram homens e mulheres. Eram machos e fêmeas. A zoomorfização, né? Usamos o termo macho e o termo fêmea para se referir a animais. Para seres humanos, usamos homens e mulheres. Veja a escolha vocabular do escritor para reforçar a dimensão animalesca dos personagens. Uns após os outros lavavam a cara, não lavavam o rosto, lavavam a cara. Incomodamente. Não se preocupavam em não molhar o pelo. Veja, não é molhar a pele, é molhar o pelo. Pelo é uma palavra que usamos não para seres humanos, nós usamos para animais. A questão da zoomorfização. Metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com forças as ventas e as barbas. Veja, ventas e barbas. Ventas. Olha o termo.
a opção por palavras mais grotescas, mais rudes. Esfregavam as ventas e as barbas, fuçando e fungando contra as palmas das mãos. Veja o comportamento do indivíduo, fuçando e fungando. A atitude do personagem, do ser humano representado, como se aproxima do animal. O pelo, fuçando, fungando. Quem fuça, quem funga, quem tem pelo são os bichos. A primeira que se pôs a lavar foi a Leandra, por alcunha machona. De novo, um termo que animaliza. Portuguesa feroz, olha a palavra feroz. Berradora, pulsos cabeludos e grossos, anca de animal do campo. A escolha vocabular para descrever a personagem, o detalhismo, que é típico, tanto ao realismo quanto ao naturalismo. Mas no caso aqui, a descrição detalhada se faz com o uso de palavras, com o uso de vocabulário próprio do mundo animalesco. Berradora, fungando, fuçando, pulsos cabeludos e grossos. Quem tem pulsos cabeludos e grossos são os bichos. Anca de... Aqui ele textualmente usa uma palavra que animaliza. Anca de animal do campo. Temos aqui um claro registro de zoomorfização da personagem. Isso é típico dos naturalistas. Influência do evolucionismo de Charles Darwin nas obras realistas naturalistas. Ok? Aqui no final, depois seguia-se a Marciana, sua filha Florinda, 14 anos, pele de um moreno quente, beiços sensuais, bonitos dentes, olhos luxuriosos de macaca. E por fim, o escritor textualmente faz essa associação, beiços ao invés de lábios, olhos luxuriosos de macaca. Também a questão da sensualidade, da sexualidade animalesca que é destacada nas obras realistas naturalistas. Então, é um texto tipicamente naturalista, ênfase na dimensão biológica, fisiológica do personagem, a zoomorfização, animal, zoológico, animal, a aproximação entre seres humanos e personagens humanos e características, caracteres próprios dos animais. Isso é uma característica típica dos realistas naturalistas. Outra característica aqui, outro texto para a gente ver se predomina o realismo ou o naturalismo. Era filha de um hortelão das Altúrias. Disse-me num dia de sinceridade. Marcela não possuía a inocência rústica e mal chegava a entender a moral do código. Era boa moça, lépida, sem escrúpulos, um pouco tolhida pela austeridade do tempo, que não lhe permitia arrastar pelas ruas os seus estouvamentos e berlindas. Luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes. Naquele ano morria de amores por um certo Xavier de Brito, sujeito abastado e tísico. Uma pérola. Fechamos aqui. Primeiro, a descrição da personagem. Marcela disse-me num dia de sinceridade, quer dizer, não era sincera. Era rara a sua sinceridade. Num dia de sinceridade ela me disse isso. Disse-me que era filha de um hortelão das Astúrias. Quer dizer, o mais comum era o fingimento, era a mentira, era o engano. Num dia de sinceridade, mais uma vez. Veja, as falhas morais, os vícios morais, né? Marcela não possuía a inocência. Mal chegava a entender a moral do código, ou seja, era uma pessoa completamente imoral. Boa moça é ironia, né? Lépida, sem escrúpulos, ou seja, inescrupulosa. Um pouco tolhida pela austeridade do tempo, ou seja, era envelhecida, por isso que ela não era mais intrépida, que não lhe permitia arrastar pelas ruas os seus estovamentos e berlindos. Luxuosa. Olha a caracterização da personagem como se dá a partir dos defeitos, das falhas, dos vícios morais. Luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapaz, ou seja, mais uma vez o amor associado ao dinheiro, o jogo de interesse. Se aproximava de um rapaz não interessado no amor verdadeiro, mas interessado no dinheiro. Naquele ano morria de amores por um certo Xavier, quer dizer, a cada ano um amor diferente. Naquele ano morria de amores, esse morria aqui é uma ironia, porque ele é sujeito abastado e tísico. Uma pérola, tísico quer dizer tuberculoso, cheio de dinheiro, abastado. E tuberculoso, uma pérola, porque uma pérola, ela se casar com ele morrer e ela ficar com a herança. O morrer de amor não era morrer de amor pelo Xavier, era morrer de amor pela possibilidade de se casar com o Xavier morrer de tuberculose e ela ficar com a herança. É bom lembrar que tísico, tuberculose naquela época era uma doença mortal. Quem adoecia de tuberculose certamente morria numa questão de pouco tempo.
uma pérola, ou seja, a ironia machadiana aqui mostra aqui, né, análise do caráter, da personalidade, personagens moralmente questionáveis. As atitudes, os comportamentos de Marcelo estão fundamentados, estão estruturados a partir de vícios e de falhas morais. Isso é realismo ou é naturalismo? Realismo, certamente. O realista se preocupa com o caráter. O naturalista se preocupa com a dimensão biológica, fisiológica, animalesca do indivíduo. Aqui, quando se apela para o comportamento, para a atitude, para o caráter, para a psicologia do personagem, é uma tendência mais frequente nos realistas. Agora vejamos um trecho naturalista, o Cortiço da Luiz de Azevedo. A Rita Baiana era a cobra verde traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando os desejos, acordando-lhe as fibras, embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias, para lhe cuspir lá dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional, onde a alma de Jerônimo aprendeu lascívias de macaco e onde o seu corpo orejou o cheiro sensual dos bodes. Mais uma vez a dimensão animalesca. Olha só. Primeira comparação. Rita Baiana era a cobra verde traiçoeira. A questão da cobra verde traiçoeira, a questão da tentação, do pecado, do engano, a lagarta viscosa. A muriçoca doida, a ideia de que ela atormentava. Já tentou dormir com a muriçoca, atormentando o teu juízo? Era isso, a Rita Baiana atormentando os instintos do Jerônimo, que é o personagem que contracena com a Rita Baiana no romance O Cortiço, do Aloysio de Azevedo. Veja só, a Rita Baiana assanhando os desejos, acordando-lhe as fibras, veja a dimensão carnal da atração entre homem e mulher, acordando-lhe as fibras, picando-lhe as artérias para lhe cuspir dentro do sangue. Veja que a questão é a questão biológica, fisiológica da atração homem-mulher, onde a alma de Jerônimo aprendeu lascívias de macaco, a questão da sexualidade animalesca desenfreada, e onde seu corpo orejou o cheiro sensual dos bodes, a associação entre a sensualidade dos macacos e dos bodes. A atração de Rita Baiana por de Jerônimo por Rita Baiana era como a atração de um macaco por uma macaca ou de um bode por uma cabra. Veja que há uma clara associação entre atitudes ou comportamentos humanos e atitudes ou comportamentos dos bichos, dos animais. Isso aí, ênfase na dimensão biológica, na fisiologia, a zoomorfização das personagens, típico das obras naturalistas. Então, finalizando a nossa aula de hoje, vamos aqui, de forma resumida, apresentar para vocês o realismo e naturalismo, contexto histórico, as ideias positivistas de Augusto Comte, deterministas de Hippolyte Taine, o evolucionismo de Charles Darwin, a medicina experimental, os romances de tese, romances que defendem teses científicas, a aproximação entre literatura e teses científicas. Traços marcantes do realismo, descrição do real, de fatos e cenas, tais como elas são. O amor vinculado aos interesses sociais, associado ao dinheiro, e a crítica dos vícios morais. Os traços marcantes do naturalismo, como presas as leis naturais, biologismo, fisiologismo, linguagem de impacto, grosseras, cenas animalescas, a zoomorfização da personagem. Os principais autores realistas são Machado de Assis e Raul Pompeia. Os principais autores naturalistas são Aloysio de Azevedo, Adolfo Caminha Inglês de Souza, escritores que estudaremos nas próximas aulas. Ok? Por hoje é só isso. Muito obrigado e até a próxima.